Eu vou dizer algo aqui que às vezes eu tenho que segurar para não falar, mas pela permissão do Espírito eu vou falar. Essa geração é a pior geração de cristãos de todos os tempos. É a geração de cristão mais fraca, mais débil e mais ignorante que já pisou neste solo. Se liga nessa dança que é nova, minha gente. Não pode rebolar, tem que dançar decentemente. Essa dança é muito boa e muito divertida. É estratégia de Deus para alegrar sua vida. Treme da mãozinha pra trás e pra frente. Treme da mãozinha, vai treme que treme. Treme da mãozinha pra trás e pra frente. No novo passinho do crente. Treme da mãozinha pra trás e pra frente. Treme da mãozinha, treme que treme. Treme da mãozinha pra trás e pra frente. No novo passinho do crente. Para provar que é possível se divertir sem cometer nenhum excesso, pastores evangélicos abriram um bar em Belo Horizonte. E olha, tem forró, bebida sem álcool e muita paquera. Sem assanhamento, claro. O público participa de momentos de oração. No repertório, apenas canções religiosas. Irmãos da glória, irmãos, aleluia. O cardápio de bebidas é variado, mas o álcool aqui não é permitido. Morango, refrigerante, leite condensado. Ninguém se incomoda com a restrição. Nós buscamos outras alternativas para a gente se divertir. A gente dança, a gente brinca, conta piada, ri, ora, lê a Bíblia, se diverte muito. O astral é super astral, você tá vendo aí, não precisa de nada. Em um momento da festa, as mulheres recebem uma pulseira que vai indicar a situação amorosa delas. A vermelha é para as comprometidas, a verde para as solteiras. Dançar, paquerar e orar. Tudo no mesmo espaço, agradável, com pessoas que se identificam. Linda, negra e envolvente para Jesus. Pois louvar ao Senhor, ao som do poder e a harpa. Pois louvar ao Senhor, ao som do poder e a harpa. Com muita alegria e gozo, com muita alegria e gozo, com muita alegria e gozo. Assim me se louva a Deus. Nós não estamos em nenhuma festa. Nós não estamos em nenhuma comemoração. Não há motivo nenhum para se comemorar nada. Nós somos a pior geração de cristão de todos os tempos. Se o altar tem sido um picadeiro, os pastores têm sido palhaços e os membros têm sido meros espectadores a serem entretidos. Isso não é evangelho! Isso é a manifestação mais grotesca do que se pode chamar graça. Os nossos super-heróis tiram paletós, sapateam, derrubam pessoas e trouxeram um modelo de culto que eu acredito que sobe para Deus como algo podre, fétido. Como está em Amós 5, não posso suportar seus sacrifícios. Suas assembleias solenes não me dão nenhum prazer. E essa levada, quem é que comanda? É você? Tem um maestro? Como é que é o negócio? A parte musical. Quem comanda é o Espírito Santo, né? Ele que nos dá essa unção. E eu falei, para estar numa igreja para dormir, não é minha. O negócio tem que ser quente. Olha, eu acho que independente da religião, só você dar um presente desse para as pessoas, já é uma glória. É verdade. Não é?
A alegria é muito bom. E quando você dá alegria para os outros, você está rezando. Quando você não está reprimindo, quando você não está oprimindo, quando você não está botando a pessoa para baixo, não está colocando culpa na pessoa, quando você traz a pessoa para Deus pela alegria, aí pode contar comigo que eu estou dentro. Quem me ensinou esse verso foi meu compadre Arlindo Cruz, a pastora Ana Lúcia, também canta agora Jesus. Bateria arrebenta, todo mundo comenta, com a pastora Ana Lúcia, o programa comigo. Comigo dando glória, e vem comigo dando glória. Nesse domingo de vitória, e vem comigo dando glória. Auditório, vem comigo dando glória. Alindinho, vem comigo dando glória. Regina Casa, vem comigo dando glória. Grupo de Deus, vem comigo dando e vem comigo dando glória. E vem comigo dando glória. Esse esquenta de vitória. Um evangelho de encontro jovem, gospel, um evangelho que não tem dor, disse a geração extravagante, o louvor extravagante, a geração de jovens radicais, mas é uma geração que não tem cultura bíblica nenhuma, uma geração que não tem vida de oração, uma geração que não ama o próximo, que não tem vida profunda com Deus, que não tem experiências com Deus, são carnais, são promíscuos, são frios espiritualmente. Música nova, CD novinho. Agora é o Arrocha Gospel? Isso, Kátia. Boa tarde a todos os meus fãs dessa Bahia querida. O Arrocha Gospel, né? Márcio Moreno agora canta para o Senhor Jesus e a gente faz aquele arrocha maravilhoso. Mas isso não quer dizer que você abandonou nos seus shows o seu repertório de sempre? Não. Nós fazemos uma parte do repertório e a gente canta aquele arrocha que foi consagrado na obra do Senhor Jesus. Deus me deu aquela música, O Melô do Arrocha, vem aprender a nova dança, que é sucesso na Bahia, Arrocha. Tornou-se uma febre e um ícone nacional nesse movimento. E a gente vai relembrar agora, né? Vamos lá. Piriguetes estão dançando e os homens estão na rocha, mas o gostoso do balanço, o mundo inteiro agora está dançando. Todo mundo arrochando agora. Vamos lá, Catinha, vamos lá. Arrocha. Pro lado de cá, depois pro outro lado. Pro lado. Sempre em dois tempos. Em dois tempos. E aí você pode dançar sozinho, depois você pode pegar a parceira, e desse primeiro movimento, você vai desenvolver vários passos, é verdade. Não me diga que você é um cristão radical. Não me diga que essa geração é extravagante. Se ela é extravagante pelo pecado. Tira o pé no chão, pisa no inimigo, pisa na cabeça do inimigo, pisa no inimigo, pisa na cabeça do inimigo, olha, pisa.
Olha que geração é essa! Que evangelho fraco hoje! Que geração de cristãos jovens superficial, débil, fraca, doente, morta, se é que podemos chamar de cristianismo que essa juventude vive. Não há nenhuma dificuldade para servir a Cristo, não há nenhuma aflição, não há nenhum perigo, não há nenhuma imposição, não há nada. A parábola das 10 virgens. O reino do céu será, pois, semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E então elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo, e as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. O Senhor seja louvado nas nossas vidas. Amados irmãos, hoje é dia 26 de março de 2015 e Jesus está voltando. Jesus está se aproximando. Jesus está cada dia mais perto do que nós possamos imaginar. Ao mesmo tempo, o anticristo já está pronto. Ao mesmo tempo, o mundo dos pecadores está cada dia pior. O pecado está aumentando em escalas exponenciais. E aqui, eu lendo, estudando, pensando, refletindo nas coisas de Deus, eu tenho observado uma coisa muito preocupante. Meus irmãos, a parábola das 10 virgens, ela vai falar das 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatas. E sabe, meus irmãos, levando isso ao pé da letra, a palavra insensata, a gente precisa prestar muita atenção no seu significado. E eu vou ler para vocês aqui no dicionário o que é insensato. Insensato significa aquele que não é são, e vem do latim insanus. Insensato é aquele que é inconsequente, que perdeu o bom senso, que não mede as consequências dos seus atos. O insensato é aquele que é insano, anormal, uma pessoa de difícil trato e entendimento. É o chamado desequilibrado. Pratica seus atos sem temor, sem acreditar que está prejudicando e maltratando os outros, já que não tem a correta consciência das maldades que consegue arquitetar e colocar em prática. Eu acho que esse conceito da palavra insensato é o suficiente para entender
A Bíblia fala aqui em Mateus 25, sobre a parábola das 10 virgens. As insensatas, das virgens insensatas. E eu quero alertar a igreja no dia de hoje, porque quando a gente começa a pensar, haverá salvação depois do arrebatamento, quem seriam essas pessoas que vão ser salvas? E meus irmãos, eu tenho que compartilhar com vocês algumas coisas muito estranhas que têm acontecido comigo nos últimos dias. Eu já comentei com vocês do meu marido. Ele não é crente, ele não aceitou Jesus. Ele é simpatizante da religião cristã, vamos dizer assim. Temor a Deus, eu não sei dizer o nível que ele tem. Mas uma coisa eu tenho certeza, ele não virou crente. Ele não é uma pessoa que diz, eu sou um evangélico. Ele tem ouvido muita coisa de Deus. Ele tem sido alertado de tudo que eu posso alertar. Mas ele não deu um passo de decisão. Eu sou crente. Conclui-se que ele é frio. Porque em Apocalipse diz do frio e do quente e do morno. Eu consigo entender que o quente seriam as virgens sensatas, as pessoas que já tomaram a sua decisão, as pessoas que estão com Deus 100%, temendo, vivendo diante do Senhor. Os frios são as pessoas que muitas das vezes você alerta, fala, e até mesmo aqueles que não têm contato com a palavra de Deus, mas são boas pessoas. E são essas pessoas que estão perambulando pelo mundo. E os mornos, os insensatos, pelo contrário, são aqueles que disseram, eu sou crente, eu creio em Jesus, eu creio na salvação, eu batizo. E aceita todos os mandamentos de Deus com a boca, mas com a prática não o fazem. E outro dia eu comecei a ter muita apreensão no meu coração em orar pela salvação do meu marido. E é como se viesse em relapse uma espécie de consolo. É melhor que ele não vire crente 100%. Se ele não pode virar 100%, é melhor que ele não vire um pouco. Porque quando uma pessoa faz um voto com Deus, quando uma pessoa assume um compromisso com Deus, ela literalmente está se colocando num nível de comprometimento muito grande. Deus, ele não quer 99% de uma pessoa, ele quer 100%. Meus irmãos, se eu pegar um copo d'água muito limpa, muito cristalina, uma água completamente pura, e eu pegar uma micrograma de gota, nem uma gota, mas vamos pegar 1/100º da fração da gota, quase como se fosse aquela gotinha quase invisível de água de esgoto, colocar naquele copo diante de uma pessoa, misturar com a colherzinha. Aquela água, aos olhos, ela vai estar cristalina ainda, mas a pessoa que está ali, ela vai ter uma consciência, já não é mais pura. Você beberia esse copo de água? Então, o que eu tenho para falar para vocês hoje é uma coisa extremamente séria, muito séria. E eu peço a vocês, em nome de Jesus, para prestar atenção. A gente precisa prestar atenção porque Deus, ele está falando nesses dias de um modo muito profundo para a igreja. Muito profunda. E eu quero ler com vocês, eu tenho que tomar cuidado para não me perder aqui nas minhas anotações, para não perder o ritmo. Eu quero ler com vocês em Apocalipse capítulo 3, carta à igreja de Sardes. Olha só o que Deus fala. Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Esteja atento, fortaleça o que resta, o que estava para morrer, pois não achei em suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você é, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento,
virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andaram comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui eu volto com vocês lá em Mateus, capítulo 25. Deixa eu ver se eu encontro fácil e rápido aqui. Olha lá o que Deus está falando lá. Olha, à meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam a encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias se estão apagando. Elas responderam: não, pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. Surpresa! As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. E aí ele deixa a mesma advertência que está lá em Apocalipse capítulo 3. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só, meus irmãos, presta atenção aqui. Depois vocês leem comigo lá a carta à igreja de Filadélfia, Apocalipse capítulo 3, do versículo 7 ao 17. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também aguardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenho o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Aqui Deus está alertando as virgens prudentes. Meus irmãos, no meio do povo hoje, no meio do mundo, nenhum crente se sente forte o bastante. Cada um tem o seu nível de resistência. Nós chegamos num ponto que nós estamos cansados. Mas ainda assim, a gente tem guardado a palavra de Deus. E aqui ele dá um consolo. Guarde o que você tem para que ninguém roube a sua coroa. Venha em breve. Aqui ele está falando do arrebatamento. O guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo para pôr à prova os que habitam na terra. E aqui, meus irmãos, se você ler comigo em Provérbio, capítulo 29, versículo 1, olha só o que diz lá em Provérbios. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente. Meus irmãos, Jesus, o Espírito Santo, o nosso bom Deus e Pai, eles têm nos alertado todos esses anos. E mais ainda nesses últimos dias, nessa última geração que está nessa terra, que vai ver a volta de Jesus. Deus está repreendendo, Deus está alertando, Deus está avisando, Deus está mostrando. E tem gente escarnecendo da palavra de Deus. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias se estão apagando. O óleo, o Espírito Santo não pode ser doado.
Se você não busca por sua própria conta, se você não conserta a sua própria vida, se você não muda sozinho, você não tem como pegar a santidade de ninguém. Você pode ouvir essas pregações, você pode ouvir essas palavras, meu amado, minha amada, mas se você não age, não olha para dentro de si mesmo, fica inerte, continua assim, você não tem como aumentar o Espírito Santo na sua vida. Pode até ser que você conheceu a palavra de Deus, pode até ser que você é simpatizante, às vezes no seu coração você até crê que ama a Deus. Mas talvez você ainda é aquele que está na conversa do nada a ver. E Deus, Ele está advertindo exatamente a vocês. Talvez, meus irmãos, a igreja que ficar para trás, ela vai para o inferno, sim. A salvação, talvez na grande tribulação, ela vai estar reservada para aqueles que, sim, ouviram a história, a palavra de Deus, ouviram o testemunho dos santos, mas não tomaram uma decisão, como se diz, concreta, uma decisão 100%. Eles só ouviram, mas eles nunca aceitaram a Jesus, eles nunca tiveram uma experiência com Deus realmente. Então eles nunca foram igreja. Outra coisa é quem sim, eu aceito Jesus e vai na igreja, vive na igreja e volta ao seu vômito. Tem uma diferença. A palavra de Deus diz que nós não podemos crucificar a Jesus duas vezes. Ele foi crucificado uma vez só. E cada vez que uma pessoa mantém a sua vida em rebelião, ela está crucificando a Jesus de novo. Jesus, ele não pode morrer por você duas vezes. Uma coisa é você cair e se levantar. Uma coisa é você perseverar e tropeçar. Mas outra coisa é você permanecer no pecado e dentro da igreja. Olha só o que Deus fala. Vamos lá no livro de 2 Pedro. Vamos prestar atenção, meus irmãos. Vamos prestar atenção no que Deus está lá trazendo hoje. Eu vou ler muito aqui com vocês. Não percam a paciência, porque isso é um mistério. Isso é um mistério que Deus está trazendo para nós. Nós, às vezes, na minha família, quando eu digo minha família, eu considero os mais chegados, por exemplo, a minha mãe, uma tia, que eu tenho muito amor por ela, porque é quase uma irmã para mim, seria irmã da minha mãe. Tenho meu cunhado, o marido da minha irmã, meu marido, meus sogros e cunhados. Para mim, esse é o meu grupo selecto de minha família, porque primo, tio, esses outros eu não considero muito, porque eu não tenho muito contato com essas pessoas. Mas na minha família, a minha irmã, ela foi chamada há alguns 2, 3 anos atrás e ela se converteu, ela saiu da igreja católica, ela batizou na igreja cristã e ela vive uma vida de consagração e temor a Deus. Então a minha irmã é a única crente da minha família. O meu marido sempre foi comigo na igreja, mas ele ir na igreja é como se ele fosse no cinema, é como se ele fosse no restaurante. Ele não conseguiu ainda gerar no coração dele uma decisão. Ele nunca botou a mão no alto e falou, eu aceito, diante de outras pessoas. Todas as vezes que ele fez uma oração comigo, que ele participou, ele fez de modo indutivo. Quer dizer, eu falei, você repete. Ele repetiu por repetir, não fez de coração. Ele não assumiu um compromisso de coração. Então ele não é crente. Para ele, a igreja católica, a igreja evangélica, para ele o muçulmano, quer dizer, não é que tem tanta diferença, socialmente falando. Ele nunca assumiu um compromisso com Deus. Ana, eu sou crente a partir de hoje. Eu vou na igreja lá e vou batizar. A partir de hoje eu me empenharei em estar na igreja. Não, ele vai por ir. Então ele nunca foi crente. E um outro exemplo que eu tenho é uma tia minha, irmã de meu pai, que sempre disse que é crente, sempre foi na igreja, sempre participou das coisas de igreja e sempre fez maldade. Um exemplo é quando meu pai estava com câncer e eu falei para ela, não conta pro meu pai. Eu falei baixinho porque ela já chegou na porta de casa
e já falou comigo rachado: seu pai vai morrer, seu pai tá com câncer, sem uma gota de amor, sem uma gota de misericórdia. Meu pai estava a menos de 1 metro da gente, deitado no sofá, porque já estava realmente vegetando. E ela falou baixinho, eu virei para ela mais baixinho ainda, eu falei: ô tia, não conta isso pro meu pai não. Meus irmãos, ela desviou de mim, passou por mim: Valdemir, você tá com câncer, você vai morrer, não tem mais nada que fazer. Sabe, uma maldade que ela fez, uma de tantas que eu vi. E se diz igreja, se diz crente, se diz convertida. Aceitei a Jesus, 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 entendeu? 3 exemplos que eu dei aqui, meus irmãos. Agora a minha pergunta, segundo vocês, qual desses 3 aqui pertence à virgem insensata, à insensata e ao ímpio? A minha irmã, pelo que eu tenho visto de testemunho de vida que ela está dando, ela está dentro da categoria das virgens sensatas. Porque teme a Deus, porque segue a Deus, porque procura manter uma vida limpa e realmente busca a Deus de todo o coração. Meu marido, ele não é nem quente, nem frio, nem morno. Quer dizer, eu chamaria de frio. Porque para ele é bonita a igreja evangélica, é bacana o que o pastor fala, mas não passa disso. Não entra no coração, não entra no entendimento, é ímpio. E essa tia, ela é alguém que pertence à insensata, que não tem uma gota de misericórdia de nada e que faz maldade. Gente, se eu contasse para vocês as maldades que essa senhora já fez, vocês iam ficar de boca aberta, mas sempre com a boca dizendo Jesus, Jesus, Jesus. Então dá pra gente tirar a conclusão do que Deus está mostrando aqui para nós. Vamos ler lá, 2 Pedro, porque isso aqui puxa um barco. Eu diria que os falsos mestres, eles são aqueles responsáveis que estão puxando um barco. Eles estão puxando um barco nos dias de hoje. Eu chamaria esse barco de crentes imprudentes ou prudentes. Olha só. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou. Chegando a negar o soberano que os resgatou. Meus irmãos, são pessoas que Deus resgatou, como eu, como você. Esses falsos profetas não são só pastores. São pessoas no meio do chamado povo de Deus que foram resgatadas. A Bíblia fala de 10 virgens, 10 igrejas, 10 noivas, trazendo sobre si mesmo repentina destruição, como diz lá em Apocalipse capítulo 3. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Praticamente, meus irmãos, esses homens, eles têm pecado muito contra o Espírito Santo, porque falar uma coisa que Deus não falou, introduzir uma doutrina que Deus não fundou, passar por cima de mandamentos que Deus não deu, ensinar o que não é verdade, é negar, é dizer que Deus é mentiroso, é dizer que Deus arruma um jeitinho para tudo, porque pelo vídeo que a gente viu, é isso que a gente está contemplando. Estão arrumando um jeitinho de dizer que Deus arruma um modo de agradar todo mundo. Deus não tem que agradar ninguém. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação já paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Meus irmãos, olha que ponto que a gente chegou. Deus, ele começa a nos mostrar realmente tudo, todas as camadas, cada nível. Você vai ver os crentes que temem a Deus, que vivem diante de Deus, que querem a Deus, que seguem a Deus, que ouvem a Deus. E que Deus revela tantas coisas profundas. Ok. Desculpa, eu tô um pouquinho sem ar, porque como tocou o telefone, eu tive que resolver um negócio e subir dessa escada correndo. Então, os crentes. Você vai ter
Depois, os que se dizem crentes, que receberam um resgate de Deus. Mas eles estão com um pé no mundo e um pé na igreja. Vamos resumir assim, porque está tão óbvio que todos nós já sabemos quem são essas pessoas. Depois, vocês vão ter os profetas, os falsos profetas, ou os falsos pastores, ou os falsos líderes, ou pessoas, né, que fazem tudo em prol de se beneficiar a si mesmo e que plantam heresias. Esse caso aqui, particularmente, a Bíblia diz que há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Depois você vai ter os simpatizantes que não são nada, literalmente, e você vai ter os ímpios por completo, que são as pessoas ruins, né? Simpatizantes mais de Satanás, do mundo, do que de Deus, que de Deus não querem saber nada. Basicamente, eu vejo praticamente 5 categorias de pessoas aqui. Eu não sei se eu estou conseguindo ser muito clara, mas você tem o crente fiel, você tem o crente morno, que está com um pé na igreja e um pé no mundo. Você tem os falsos profetas, os líderes que pegam e fazem da palavra de Deus negócio. Você vai ter os simpatizantes que ouvem testemunhos, ouvem histórias, mas às vezes nunca vão na igreja, às vezes não querem saber de nada, mas eles estão escutando alguma coisa e sempre tiveram um certo temor, um certo respeito para com Deus. E são pessoas talvez até que levam uma vida de um modo menos pesado. E você vai ter os ímpios do tudo, aqueles que a Bíblia classifica como ímpios. Muitos deles vão ser aqueles que vão ser os primeiros a levantar a mão. Quando o anticristo levantar a marca da besta, eles vão ser os primeiros da fila. Mais ou menos é isso aí, tá, meus irmãos? Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplos do que acontecerá aos ímpios, mas livrou a Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois, vivendo ele entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via ouvir. Olha, Deus aqui ele está dando um exemplo de Sodoma e Gomorra, teve livramento do justo. Deus ele deu livramento de Noé, da arca, que teve destruição dos ímpios e livramento do justo. E aqui ele também dá o exemplo de Ló e Noé, né? Do dilúvio e de Ló. Então aqui a Bíblia sempre compara o arrebatamento com o dilúvio e com a história de Sodoma e Gomorra. Nos últimos dias, antes que Jesus venha a segunda vez, os últimos dias serão como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma e Gomorra. Olha só, isso aqui é a Bíblia tendo harmonia dentro dela mesma, é a Bíblia se auto-explicando. É uma coisa confirmando outra, uma coisa confirmando outra. E aqui a Bíblia está falando isso, a diferença do trigo e do joio, do lobo e da ovelha. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade, nesse caso a autoridade de Deus. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Porque, meus irmãos, se a gente pega para ver bem no fio da meada, esses pastores, principalmente, eles têm difamado a figura de Satanás, os demônios. Se vocês veem testemunhos aí nas igrejas universal e algumas igrejas aí que pregam muito sobre esse negócio de demônio, você vê como que eles tratam a situação, né? Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor, mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, imprudentes, né? Guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas, serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram.
consideram prazer entregar-se às devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês, tendo os olhos cheios de adultério. Espera aí que eu vou virar a página. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis, Olha só, meus irmãos, esses instáveis aqui são aqueles que o seguem. E quem é que segue falso profeta? Aqui Deus não está falando para budista, não está falando para espírita, kardecista ou católico, para muçulmano. Deus aqui, quando ele conversa nesse nível, ele está falando para crente. A Bíblia foi escrita para crente e para quem não é nada, para quem não ainda virou crente. Esses mandamentos aqui, as palavras que aqui estão sendo colocadas, ela está sendo colocada para quem segue Jesus, ou ao menos se diz seguir a Jesus. Então iludem os instáveis. Esses instáveis são essas virgens insensatas, meus irmãos. Porque se você não tem estabilidade, você não tem equilíbrio, você não tem controle, você age sem pensar, como deu o dicionário lá, o significado da palavra insensatez. E essas são as pessoas que mais vão no rio da mentira dos falsos profetas. Ô Senhor, tem misericórdia, Pai amado. E tem o coração exercitado na ganância, exercitado. Tem pastor aí que quanto mais dinheiro ganha, mais dinheiro quer. Quanto mais riqueza acumula, mais riqueza quer. Quanto mais poder tem, mais poder quer ter. Chegou num ponto que tem pastor que eles não precisam mais de dinheiro, eles já têm dinheiro para manter o resto da vida deles. Mas eles continuam nessa exercitação de ganância para se colocar em competição entre eles. Quem tem mais poder, quem tem mais dinheiro, quem tem um jatinho melhor, quem tem o templo mais glorioso, mais luxuoso, mais frondoso, o templo mais cheio de crente. É isso que está acontecendo, meus amados. Jesus está voltando. Malditos, eles abandonaram o caminho reto. Olha, aqui está sendo falado com a igreja. Essas pessoas, talvez, olha aqui, eles abandonaram o caminho reto e se desviaram. São pessoas que foram as virgens. Essas virgens são igrejas. Todos eles foram resgatados, todos nós, Deus não fez acepção. Só que eles abandonaram o caminho reto e se desviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, amou, coração inclinado. Voltando lá nesse discurso, o que o coração do homem inclina, daquilo que o coração do homem está cheio, aquilo ele vive, aquilo ele é. Em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Porém, Balaão, meus irmãos, ele teve um bruto fim, ele morreu e foi para o inferno. E aqui tem insensatez, olha a palavra insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e névoas impélidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes será reservada. Já é um decreto. Não é que pode ser reservada, pode ser que vai ser reservada. Não. A escuridão das trevas lhes está reservada. Pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Tá dando para distinguir as virgens aí. Tá dando para separar aquelas 5 categorias de pessoas que eu citei no início. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Olha só, meus irmãos, eles estão levando uma multidão de pessoas que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Se você dá uma passeada nessas igrejas,
A maioria, 99, 100%, são pessoas que até um cigarro abandonou, a prostituição abandonou, falar mal do vizinho abandonou, talvez não ver mais novela, abandonou. Mas eles estão ali olhando para o pastor e o pastor fala: segunda-feira é a campanha da água santa de Israel. Se você quer multiplicar as suas riquezas 7 vezes mais, você vem e bebe 7 golos dessa água na segunda-feira maravilhosa da campanha da água purificadora de Israel. E eles estão atrás de milagres, atrás de campanha, atrás de tudo isso. Quando o pastor deles, os falsos profetas, pregam dinheiro, prosperidade, vitória, conquista, eu posso tudo naquele que me fortalece, eles estão ali excitados ouvindo aquela mensagem. Mas se você vira para eles e fala: olha, Jesus está voltando, prepara a sua vida. Ah, mas o que você está dizendo, Jesus? Olha que o meu pastor até hoje não falou isso. Ele vai voltar, mas não vai ser agora. Olha, porque agora tem um avivamento, no caso, né? Avivamento no Brasil, as igrejas evangélicas estão maiores do que as católicas. E aí começa arrumando pontos para minguar, né, a mensagem verdadeira. Então, olha só para vocês verem. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontraram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido. Conhecer na Bíblia significa muito viver aquela coisa, não é só conhecer de olho ou de ouvir, mas também passar por aquilo, viver, ter experiência, fazer compromisso, se empenhar em determinada coisa. Voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro provérbio: o cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na alma, na sua lama. Em Apocalipse tem aquela passagem que Deus fala que vai vomitá-los de sua boca. Meus irmãos, se você cospe no chão, ou se você cospe num copo ou numa colherzinha, você tem coragem de pegar aquele cuspe e colocar na boca de novo? É seu, acabou de sair da sua boca, quente, cuspiu na colherzinha. Aquilo não te dá nojo, meus irmãos, e você joga fora? Quando Deus ele usa essa expressão, porque você não é nem frio nem quente, mas você é morno, eu te vomitarei da minha boca. Deus ele está colocando esse extremo de nojo, de repelir determinada coisa. E essas pessoas aqui, que está falando aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 2, confirma-se neles que é verdadeiro provérbio: o cão volta ao seu vômito, a porca lavada volta a revolver-se na lama. Olha como que Deus é profundo, como que Deus ele vai dentro da coisa como ela é. E aqui, se a gente ler agora o capítulo 3 de 2 Pedro, porque Deus ele está trazendo hoje uma mensagem. Eu peço ao Senhor que você que está ouvindo seja uma dessas pessoas que está dentro de uma dessas igrejas, seguindo falsos pastores, e que o seu coração está queimando, que você está com a sensação, tem alguma coisa errada e eu não estou entendendo. Talvez você está pensando que você está desviado, porque você não quer mais estar naquela igreja. Porque o Espírito Santo, né, ele começa a incomodar, meus irmãos, aqueles que pertencem a Deus. E essas pessoas, elas têm uma opção: ou elas deixam aquilo para lá e continuam levando aquela estrada, ou elas então saem. Que é o que aconteceu comigo e com muitos irmãos. Eu, quando estava numa igreja de Belo Horizonte, eu não suportava mais ouvir o pastor de domingo que pregava. Eu não suportava. Parecia que não acabava nunca. Eu saía do culto cansada mentalmente, cansada espiritualmente, inclusive fisicamente, até que eu não consegui ir mais nos cultos de domingo. Aí eu ficava arrumando um jeito de ir em algum culto que fosse menos pesado para o meu espírito, até que chegou um dia que eu não fui mais. Aí eu comecei a achar que eu estava desviada, que eu é que estava errada. Mas com o passar do tempo, o Espírito Santo foi me trazendo essa coisa: ler a Bíblia, cresce com Deus, intimidade com Deus, e eu fui obedecendo. E ali eu fui descobrindo as coisas, eu comecei a comparar tudo que fala, tudo que faz, como vive, o que passa.
do que a Bíblia nos testemunha. E ali eu comecei a encontrar a heresia. Ali eu comecei a encontrar, no caso, não a heresia em si, mas eu encontrei a apostasia. Uma igreja rica, uma igreja que tem muito sucesso, mas é uma igreja vazia, que a palavra que aquele pastor, no caso de domingo, pregava, era uma palavra vazia. Aquilo não ia no meu espírito, não enchia o meu coração. E automaticamente aquilo me fez sair fora daquele caminho. Sabe, meu amado, talvez você está passando essa mesma situação. Talvez você está numa igreja, não sei qual, e que toda vez que você está ali te dá fastídio, você não consegue se alimentar, você se sente frustrado ali dentro. Talvez é isso que Deus está te falando. Você talvez está numa igreja apostatada e o Espírito Santo está te dando fastídio, está te incomodando. E sabe o que a gente tem que fazer nesse momento? Ler a Bíblia, orar a Deus e falar: Deus, coloca no meu caminho a verdade. E olha o que vai acontecer. Quando você se encontrar com a verdade, isso vai dar paz no seu coração. Talvez pode até acontecer, dependendo do seu caráter, que no início vai te dar um pouco de conflito. Porque você começar a aceitar que aonde você está, te está levando para um caminho de morte, você não, esse pastor não é possível e tal. Vai dar um pouco de conflito talvez no início, mas eu posso garantir para você, meu amado, minha amada, que quando você ouvir a repreensão de Deus, aquilo vai queimar seu coração. E se o seu coração, por exemplo, está queimando com esta mensagem, está queimando, isso é o Espírito Santo que está dizendo: olha, presta atenção nessas palavras, porque você está em perigo. E você tem tempo ainda de buscar o azeite. Sabe? Isso tudo aqui está refletindo uma igreja que antes tinha esse azeite. Foram pessoas salvas, foram pessoas resgatadas. Mas foram pessoas que voltaram as costas para a verdade por causa dos desejos dos seus corações e criaram heresia. Sabe? Quando uma pessoa mente a primeira vez, ela se sente em culpa e normalmente ela tende a mentir por uma mentirinha pequenininha. Muito pequenininha. Telefone tocou, diz que eu não tô. Pode ser o vendedor da Telemig que tá lá te enchendo o saco, né? O vendedor da coisa de luz, ou o vendedor da TV a cabo que tá ligando. Você, para não responder, você fala: diz que eu não tô. Aparentemente uma mentirinha. Só que com o passar do tempo, você vai exercitando a mentir, que chega um momento que você diz uma mentira gigante. Isso é o que acontece dentro de igrejas, meus irmãos. Se você está caminhando e dando seu coração na mão de um falso pastor, de um falso profeta, aquilo devagarzinho vai cauterizando o seu coração a ponto que você se torna insensível àquilo, à verdade. Mas enquanto está queimando, é porque Deus ainda diz: você ainda tem esperança. Existe ainda uma esperança no seu coração. Tem algo ali que ainda dá para você se salvar. Então, meu amado, presta atenção nessa pregação, em nome de Jesus. Se você está se identificando nessa mensagem, hoje é o dia de você se livrar disso. Hoje é o dia de você se libertar. E eu vou ler aqui mais duas coisas. Eu vou ler com vocês agora aqui o Dia do Senhor, capítulo 3 de 2 Pedro. Porque aqui Deus está falando que Ele está voltando e essas coisas vão acontecer. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas que quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Eu estou um pouquinho cansada, meus irmãos, me perdoem, eu estou tendo um pouquinho de dificuldade para ler hoje. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Jesus tarda em voltar, você está brincando? Não é verdade? Sempre foi assim, né? Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, né, pela palavra de Deus, existem céus e terra,
esta formada de água e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Meus irmãos, o mundo vai ser destruído com fogo. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Quando diz com vocês aqui, paciente com vocês, eu quero até olhar no rodapé aqui, capítulo 3, 9b. Alguns manuscritos dizem por causa de vocês. Aqui Deus está falando com a igreja. Mais uma vez, é a igreja. É a igreja. Olha lá. Não querendo que ninguém pereça. Não é da vontade de Deus que pessoas se percam. Pessoas que conheceram a palavra de Deus caiam novamente. Não é da vontade de Deus, meus irmãos. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, Meus irmãos, eu também estou muito delicada, muito sensível hoje, mas olha para vocês verem, meus irmãos, que desespero não vai ser quando isso aqui acontecer. Imagina você na sua casa como nós estamos aqui agora, de repente você escuta um grande estrondo, você corre para fora para olhar na janela ou na porta, né? Olha para o céu. E ali você vê o céu caindo na sua cabeça. Que sabe, a gente não consegue nem imaginar essa cena futurística. Mas é o que está falando aqui. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Vai ser uma espécie de explosão cósmica. Como um Big Bang. Porque os céus é no plural. Não está dizendo o céu. Esse céuzinho azul que você olha todo dia de manhã. Ou aquele céu estrelado que está acima da sua cabeça. Parece uma cúpula. Mas aqui está falando de todo o universo, está falando dos céus a nível universal, onde estão os planetas, o Sol. Vai ter uma coisa chamada desaparecerei com um grande estrondo. Isso é uma explosão cósmica, meus amados. Os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo que nela há será desnudada. Desnudado, meu amado, desnudado, ou mesmo que queimado. O planeta Terra ele não vai explodir e vai se vaporizar. Isso significa que a Terra não vai ser destruída por completo, porque a Bíblia diz que Deus vai fazer novos céus e nova terra. Quer dizer, Deus depois ele vai restaurar todas as coisas, mas Deus ele vai permitir que a Terra venha a ser desnudada. Vocês assistiram aquele filme Sinais do Futuro, com Nicolas Cage? Aquele filme mostra exatamente isso, a terra sendo desnudada pelo fogo. E aquele filme mostra primeiro o arrebatamento, depois essa destruição, meus amados. É mais ou menos aquele cenário ali daquele filme. Se você não assistiu, procure. Sinais do Futuro. É um filme do mundo de Hollywood, mas é um filme, para quem conhece as profecias, muito profundo. Eu fiquei muito abalada com aquele filme quando eu assisti. Eu assisti mais de 2 vezes. Visto que tudo será assim desfeito. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Oh, aleluia! Deus, Ele quer que nós apressemos a sua vinda no nosso coração. Senhor, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem, vem, Senhor Jesus. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e os instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles.
Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória agora e para sempre. Amém. Aleluia, meus irmãos. Olha como é que Deus ele vai falando, olha como é que Deus ele vai trazendo a revelação para nós, meus amados. Só não vê quem não quer, meu Deus. Só não vê quem não quer. E aqui Deus ele deixa mais 2 textos para nós que a gente vai estar trazendo hoje. 1 João capítulo 2, versículo 28 e 29. 1 João 2, 28 e 29. Eu vou encontrar aqui. Deixa eu encontrar os filhos de Deus. Filhinhos, agora permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Meus irmãos, aqui está falando das virgens que ficaram. Minhas irmãs e meus irmãos, aqueles que se apostataram, vamos dizer nessa palavra muito mais simples, eles vão estar aqui até a segunda vinda de Jesus. E quando eles veem Jesus descer, meus irmãos, surgir com todo o exército celestial, eles vão ter vergonha. Eles vão ter vergonha porque eles vão falar, meu Deus, eu conheci as Escrituras, eu entrei numa igreja, eu me batizei, eu disse que eu aceitei Jesus. Mas com o passar do tempo eu desviei meu coração para paixões da minha carne. Eu desviei meu coração pelo que o pastor da minha igreja começou a ensinar. Eu não segui o mandamento que diz que nós temos que aprender as Escrituras. Mas eu fiz da minha vida uma Maria vai com vento. Se o pastor dizia que segunda-feira ele ia fazer a campanha da água santa, ou se ele ia fazer a campanha do óleo ungido de Israel, eu era o primeiro da fila lá nos bancos. Em vez de eu parar e falar, meu Deus, eu tenho que me fechar no meu quarto e eu tenho que ter com Deus, porque é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia, meus irmãos, ela deixa todo claro, nós temos que buscar a Deus em espírito e em verdade. E você pode estar na igreja mais ungida do mundo, você não consegue buscar a Deus em espírito e em verdade somente ali. A gente consegue achar Deus quando a gente se coloca você e Deus, eu e Ele, face a face, espiritualmente falando. É quando como você rasga seu coração. Eu hoje de manhã, eu estava com alguns problemas na minha cabeça. Tem algumas coisas que estão acontecendo que eu não estou muito satisfeita. Não que eu estou pecando em cima disso, mas são coisas do dia a dia que você não quer fazer, você não aceita certas coisas que são decididas, né? Então você começa a ficar mal com aquilo. Talvez, no caso, eu preciso trabalhar num local que me trouxe muita tristeza no passado. E é um lugar que toda vez que eu estou ali eu tenho problema. Né? Então, assim, o meu coração, ele não gosta daquele... Eu não aceito estar ali. É realmente uma coisa muito pessoal. E eu cheguei diante de Deus hoje e eu falei com Deus, eu conversei com Deus. Eu falei, meu Deus, olha só, é isso que está acontecendo. Eu preciso da sua direção. O que eu tenho que fazer? Me ajuda, me limpa, me dá paz no meu coração, me dá discernimento, me dá entendimento com essa questão. Sabe, meus irmãos, não é na igreja, não é que se eu fosse no pastor da igreja que eu vou aqui, eu colocasse tudo para ele, qual que é a sua opinião, pastor, ele me dá a resposta. Não é assim não, meus amados. Encher-se de Deus é você e Deus. Como você nasceu pelado e você morre, leva para debaixo da terra nada. Se você adquirir um belo carro, uma bela casa, vai ficar tudo aí, você vai para debaixo da terra e vai virar pó. Assim é você com Deus. Não tem ninguém que possa te dar azeite, é como diz ali. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Ninguém pode dar óleo para você, só o Espírito Santo, só a Deus. É você que tem que buscar. Aqui deixou claro, as virgens prudentes, elas tinham ido já buscar aquele óleo, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Cada vez, meus irmãos, que a gente estuda a palavra, cada vez que a gente ora, cada vez que a gente escuta uma pregação ou um louvor abençoado, cada vez que a gente está com a cabeça mental, né, mentalizada ali nas coisas do Senhor, refletindo em cima da palavra do Senhor, nós estamos nos enchendo com esse óleo. A gente está tendo mais temor, a gente não está pecando. É mais bonito você parar para ler a Bíblia do que você parar para ouvir uma música do mundo, por mais que ela pareça bonita. É tudo que a gente pode fazer, é estar edificando a nossa vida com óleo. Aqui, minhas amadas, meus amados, é você e Deus, é você e Deus, é você e Deus. Ninguém te pode dar óleo.
Ninguém pode te explicar se o seu coração não está aberto para se receber aquele óleo. É agora, ainda tem tempo, talvez para você. Para quem já está com a candeia cheia de óleo, está dormindo, porque diz que as 10 virgens dormem. Só que quando elas acordam, aí as insensatas se lembram que seria, agora eu entendi. Pode ser que no meio do caminho eu vou ficar no escuro, eu vou cair nas trevas. Ali elas foram condenadas, ali elas perderam a salvação, meus amados. Porque se o Espírito Santo vai embora, vem a treva. E uma vez que a pessoa está em trevas, possivelmente ela não vai conseguir sair mais. E aqui está falando, se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Aleluia. Aleluia, meus amados, aleluia. Depois, capítulo 3, 30 a 10, ok, é para continuar. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele está, todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Aleluia, 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 Jesus. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. E o que Jesus fala para aquelas 5 virgens imprudentes? O que Jesus fala? Vamos voltar lá em Mateus, não é um problema. Eu tenho só que passear aqui pela Bíblia. Mas o que Jesus fala no final da parábola lá das virgens? 25, olha. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Versículo 12, capítulo 25 de Mateus. Mas ele respondeu, olha, mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. E aqui a Bíblia diz, olha, vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece e não está no pecado, todo aquele que está no pecado não o viu e nem o conheceu. Porque é uma coisa mais forte do que nós. O Espírito Santo, uma vez que ele opera, você tem um coração aberto para que Deus possa te dar, né, a direção justa e você é humilde. A Bíblia fala muito dos humildes, dos quebrantados. A Bíblia fala disso, sabe? Você começa a crescer com Deus em santidade. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo. Assim como ele é justo, aquele que pratica o pecado é do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Ana, mas você falou lá no outro texto que até aqueles que se desviaram, eles estavam em Deus, eles foram resgatados, porque a vontade de Deus é que ninguém se perca. Sim, só que, meus irmãos, Deus ele dá chance a todos. Quantas vezes você fala, agora eu vou emagrecer? Aí você começa a fazer regime, começa a fazer dieta, e ali você consegue por um mês fazer regime, fazer dieta, até emagrece. Você se sente até uma das pessoas vitoriosas que conseguiu vencer a obesidade ou a gordura, né? Os quilinhos a mais. Mas depois de um mês você volta a comer de novo. Aos pouquinhos, quando você assusta, você tá de novo no vício, voltou seu vômito. E quantos, pelo contrário, continuam mantendo aí até conseguir o resultado que querem, depois eles mudam o estilo de vida. Quer dizer, o regime foi oferecido para ambos. Só que um desistiu no metade do caminho, o outro foi perseverante até o fim. Isso aqui é o que Deus está falando.
E depois, aqui, para concluir esse estudo de hoje, 1 João capítulo 2, deixa eu só encontrar aqui, 18 e 19. Olha, peraí. 1 João capítulo 2, 18 e 19. Ah, porque eu volto um pouquinho atrás. É mais uma advertência que Deus está deixando para nós aqui no dia de hoje. Porque está acontecendo, 18 a 19. Olha, advertência contra os anticristos. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, ele ainda não está em ação no nosso meio, meus amados. Já agora, muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do santo. E todos vocês têm conhecimento. E aqui, meus irmãos, é 19, ok, eu fiz tudo. E aqui, Deus deixa essa mensagem para nós. Só para relembrar, eu fechei a minha Bíblia, eu acabei o estudo bíblico de hoje, o que Deus tinha para nos trazer. Mas só para relembrar para vocês uma coisa. Pelo que tudo indica, as 5 virgens insensatas vão para o inferno. As pessoas que vão ser salvas na grande tribulação são pessoas que podem até ter ouvido muito falar de Deus, terem tido testemunhos, mas são essas pessoas que nunca realmente tiveram um compromisso de falar: Deus, eu aceito, e deram um passo adiante. Então elas não estão agindo em hipocrisia, elas estão recebendo uma certa carga, mas elas ainda não aderiram a esta escolha de passar para o lado de Deus, vamos dizer assim. Então são neutras, são como as ímpias, estão caminhando todas no mesmo ritmo. Agora, nesse grupo tem aquelas que ouviram e passaram para o lado de Deus. E se colocaram lado a lado com as ímpias e as insensatas, né? As virgens insensatas com as sensatas. A princípio todo mundo era igual. Só que foi chegando um momento que foi mudando as obras. Cada uma começou a praticar um tipo de obra diversa. A ponto que quando Deus fala que não pode arrancar o joio do meio do trigo antes que o trigo amadureça. É quando tudo está maduro é que consegue se distinguir o trigo do joio, porque a princípio é tudo igual. E aí danificaria o trigo. Olha o que Deus está falando. Aqui eu poderia ficar o dia inteiro achando ainda mais passagens bíblicas para você sobre esse assunto. Mas é isso que Deus está deixando claro. E isso eu sempre tive essa sensação no meu coração. O crente que hoje realmente se assumiu como crente, vestiu a bandeira de Jesus no coração e está vivendo uma vida de pecado, conscientemente ou não, quer dizer, ele está tentando conciliar Deus com o mundo. E a Bíblia diz que nós não temos que amar o mundo. Essas pessoas, elas estão seriamente complicando a própria vida. Porque elas estão conseguindo fazer o que elas faziam no mundo, só que de modo camuflado. Vocês viram no vídeo, eles põem fitinha no braço das moças para falar quem é comprometida e quem é solteira, para paquerar. Segundo vocês, paquerar é coisa de crente, meus irmãos? Estevão, como vocês imaginam Estevão, o jovem Estevão, o primeiro mártir da igreja, dentro de uma discoteca crente, cristã, bebendo suco de uva com morango, com a fitinha verde no braço, porque era solteiro, paquerando, porque tinha os olhinhos azuis? Meus irmãos, meus irmãos. Ou então Estevão jogando capoeira dentro do púlpito, lá em cima do púlpito, no meio dos jovens, para trazer os jovens que são simpatizantes da capoeira para Jesus? Jesus não precisou disso não, meus irmãos. O Evangelho de Deus nunca precisou dessas coisas não. Batizar crente em toboágua e toda essa palhaçada que está aí dentro das igrejas. Fazer do púlpito o show do Lombardi, como aconteceu na igreja que eu ia em Belo Horizonte. Um dia eu olhando na internet, eu vi o púlpito que eu ouvi tantas pregações de Jesus, de palavra de Deus, foi feito o púlpito por Lombardi. Uma pessoa dentro da igreja imitando Lombardi
fazendo da igreja um teatro, né? Fazendo rir a juventude da igreja. Não precisa disso não, meus irmãos. Deus, Ele quer compromisso e seriedade. Se você tem um voto de salvação na sua vida com Deus, se você falou, Deus, eu aceito, eu me entrego, eu me empenho, eu assino quase que como um contrato espiritual com o Senhor, e você está vivendo uma vida mundana, toma cuidado, porque você provavelmente faz parte das virgens insensatas. E essa categoria aqui que eu estou frisando, essa categoria provavelmente não vai subir para o céu e vai ser condenada eternamente. E assim, meus irmãos, eu encerro mais essa pregação, esperando em nome de Jesus que essa palavra tenha sido edificante para a vida daqueles que ainda estão vivendo essa vida nesse ritmo. Eu creio que Deus está dando tempo para juntar os seus, por isso que ainda não aconteceu o arrebatamento. Deus ainda está espalhando essa mensagem, Ele ainda está advertindo. Se você tem ouvidos, que você venha ouvir, em nome de Jesus, esse chamado. Não faça como diz lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 1, que diz: quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Não vai ter jeito. Não deixe de encher a sua garrafinha do azeite do Espírito Santo a partir de agora. Não é o tempo, mas é a qualidade. É o coração, é a sinceridade. Deus, Ele não precisa de uma torneirinha pequenininha para derramar o azeite do Espírito na sua vida. Ele pode pegar um balde espiritual e jogar na sua cabeça e fazer transbordar o vaso. Dá tempo, meus irmãos, dá tempo. Se essa mensagem ainda está sendo pregada, é porque Deus ainda tem a motivação, a oportunidade, o tempo de fazer com que ela chegue até você. Por isso, meu amado, minha amada, eu estou aqui à disposição. Se você precisar de ajuda, de oração, de conselho, você pode estar escrevendo que eu vou estar respondendo, mas assim que eu ver a sua mensagem. E você não está sozinho, não está sozinho. Deus, Ele é lindo e Ele tem um plano de salvação muito lindo para a vida daqueles que são deles. Ele está salvando a igreja de dentro da própria igreja, hein? Nós chegamos nesse ponto aí. Chegou num ponto que a gente não prega mais só para ímpio, para mundano, mas a gente agora está pregando para a igreja. E que esse vídeo venha até a pessoa justa, até as pessoas que Deus já selecionou aí, de algum modo, que Deus tá trazendo, está guiando a ouvir essas palavras. E assim, meus irmãos, eu oro pela vida de cada um de vocês. A você que está levantado, tome cuidado para que não caia e ore pela vida dos seus irmãos em Cristo que estão perdidos dentro dessas igrejas, para que Deus as ajunte, as tire de lá, as atraia com amor e as lave e as salve completamente. E assim nós poderemos estar todos juntos no céu. We realize that in that parable of Matthew 25, wise and foolish virgins, the foolish virgins were literally done what? Condemned by Jesus. Senor, yes. They were condemned to death, condemned to judgment, to damnation, to hell. Then I decided to go into the Bible and look at the people that Jesus condemned. I also want to see the other side. What did these foolish virgins do? So, the people Jesus condemned. Now, the first scripture under there, A, Matthew chapter 11, verse 23 to 24, verses 23 to 24. And you, Capernaum, will you be lifted up to the skies? No. You will go down to the depths. If the miracles that were performed in you had been performed in Sodom, it would have remained to this day. But I tell you that it will be more bearable for Sodom on that day of judgment than for you. Did you see the people Jesus condemned? Jesus himself is answering Capernaum back. He said, oh, no, you will not see heaven. Because the cloud came, the cripples walked here. HIV/AIDS happened here. Were healed here. The blind and your own
And he commanded rain in your eyes many times. And rain came down. And then still you lusted at women. Huh? You still lusted at women. You still fell to sexual sin in that way. The Lord is saying, yeah, I curse you, is what he's saying. Yes. Because he said, no, you will not see it, you go down the depths. Have you seen the people Jesus condemned? Yes. I'm just beginning to open a little glimpse into what the foolish church did. They saw it all and blasphemed it, blackmailed it. Kumbe, these miracles that are happening around you, even the way the prophet is navigating around and speaking and what, Kumbe, they are meant to bear testimonies. Yes. They cannot be rubbished away. Kumbe, they have serious bearing into your eternity because you have already become the witnesses. So you are going to be judged according to that account. Yes. Yes. So you saw that and you still failed. Okay, let me teach you a lesson. He said if Sodom and Gomorrah had seen those miracles, he said they would have repented in sackcloth, and Sodom and Gomorrah would have been spared until this day when we're talking today. Sodom and Gomorrah in that level of her filth. And he says, he's comparing Sodom and Gomorrah filth of homosexuality, immorality. The angels came, they wanted, unbelievable. Huh? Until Lot was giving his own virgin daughters. And then, please leave the guests. Check my daughters, they are virgins. They have not known men. So the issue is this. Now, if you look at what Sodom and Gomorrah did, then now, to underscore the point unto you, he's now comparing that level of evil and wickedness, that city, with the city that saw the great signs and wonders of God and failed to change our ways, with the church that saw the miracles of God and failed to change our ways. I want to know, what are the people Jesus ever condemned? Because that act of shutting out the foolish virgin, I found that was condemning them. Because actually they went to hell. Meaning they will go to hell when the day comes. So, to witness the miracles of God is such a lofty calling. Yes. It's such a serious undertaking. And it bestows such a serious life and death responsibility on your life, that you saw a crippled baby stand up and walk away. Meaning the bar is raised for you. He's comparing the filth of Sodom and Gomorrah. That you take the filth of Sodom and Gomorrah, the brothels were there of homosexuals, the brothels of the women, the transsexuals who are changing and walking like this, you know, the transsexuals and what, everything, the filth, name it. And he takes that, and there is a city called Capernaum. Capernaum, when you enter the gate, there is normally a title written, the city of Jesus. Yes, when you go to Israel, it's just one of the old stones written, the city of Jesus. That was his place. And then, you take such a filthy city and compare with the city that has seen the signs and wonders of the Messiah. And then you tell them that the city that has seen the signs and wonders of the Messiah is worse in seeing and failing to do those doings that are commanded by those miracles. Those miracles are speaking. They are testifying Jesus. They are commanding certain actions unto the church. And to fail to align yourself with the requirements of those signs and wonders and miracles. And he says, you are worse than Sodom and Gomorrah. Aye. Revelation 3:15-17. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. So, because you are lukewarm, neither hot nor cold, I'm about to spit you out of my mouth. When the Lord says spit, you mean condemn you. Once God has spat you, finished. Finished. Even you as a human being, the saliva you have spat on the ground, you have never gone to lumber it back to your tongue again. Did you understand?
I went to this also. They said, wow, the people that Jesus condemned, lukewarmness, meaning apostasy. He says lukewarmness is condemned because that is trivializing him, and yet you are trying to wear his banner. You're spoiling for his name. Lukewarmness. You say, I am rich, I have acquired wealth, and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Could it be that wealth also is one of those things that when you try to exalt before the Lord, then he will spit you out? Matthew 12, 31, 32. And so I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven men. But the blasphemy against the Spirit of the Lord will not be forgiven. Anyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven. But anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the age to come. The prophets of God, when they come, they are actually the prophets of Jehovah God, sent to serve Christ Jesus. So that's why you see the relationship with the Father is very tight, and with the Holy Spirit. So he's empowered by the Spirit of the Lord. So if you try to blaspheme the prophet, you have just touched on the Holy Spirit. He's saying the people Jesus condemned, some of them are those who blasphemed the Holy Spirit. Never ever forgiven. So you can put dots together and understand what the foolish virgins did, or what they are doing right now when the Messiah is about to come. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of a huge fish, so the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. The man of Nineveh will stand up at the judgment with this generation and condemn it. Aye. Aye. Are you talking about the sinners of Nineveh? For they repented at the preaching of Jonah, and now one greater than Jonah is here, the Messiah. He came. If they did not repent, this generation has sinned. Serious sin. He's saying that when that Nineveh stands up like this, and this generation stands up, Nineveh will rebuke this generation. Jonah came, and we repented. But for you, one greater than Jonah came, and you did not still repent. The queen of the south will rise at the judgment with this generation and condemn it. For she came from the ends of the earth to listen to Solomon's wisdom, and now one greater than Solomon is here, and yet you have not yet repented. You have not listened. The Messiah came, and you have not listened. Matthew 13:49. This is how it will be at the end of the age. The angels will come and separate the wicked from the righteous. Now you have seen what the foolish church did to be condemned. Because the act of shutting the door on her, and she's crying, and he says, I don't know you, condemn her to death. It will happen. It's about, that prophecy has not been fulfilled, right? That is because if he condemned her, he condemns that church, then it will be interesting to know who are the people Jesus condemns. What things do they do that we may make our churches avoid doing? And one of them is just glaring your eyes like this, isn't it? To attempt to see these miracles, great signs and wonders that the Lord has even drawn the nations to come and see him all. And then at the end, who turn around and blaspheme it all, just to consider like, yeah, so what? Next. He said Sodom and Gomorrah
will be more bearable. The 7 times sulfur that was burning there, Oh, yes. your heat will be upped according to the level of testimony you bear.